Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta quinta-feira, dia 7 de abril, na quarta semana da Quaresma, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. João 8, versículo 51. Por causa dessa palavra, discutiram com Jesus e no final da discussão, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. A morte, disse Paulo, é o salário do pecado. Ele escreveu assim na carta aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus veio para nos libertar desse laço, dessa condenação. Alcançando-nos o perdão dos pecados em sua morte redentora, ele nos livrou do pecado e de sua consequência, a morte. Na verdade, ele morreu em nosso lugar. Tomou o nosso lugar de condenados na cruz. Carregou-se de nossas dores, de nossas enfermidades. Como descreveu o profeta Isaías, tomou para si a carga que nos pesava nos ombros, a morte. Por sua morte, Jesus nos comunicou a vida plena, a vida em Deus, agora e na eternidade. A morte já não nos aniquila, já não é o nosso destino final. Agora é apenas uma porta, uma passagem. A nossa parte agora, a obra que o Pai espera de nós, é crer no Senhor Jesus, acreditar nele, acolhê-lo como enviado do Pai para nossa salvação. E crer é aderir de coração à sua pessoa e à sua palavra. Portanto, guardando a palavra de Jesus, temos a vida eterna que nela está prometida. Guardar a palavra é viver em aliança com o Senhor. Toda aliança tem um contrato, uma lei. Na aliança de Deus com o seu povo, no Antigo Testamento, a lei de Moisés era o contrato, a norma a ser seguida. No Novo Testamento, a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, o seu evangelho, é que são o contrato da nova aliança. Nós vivemos em comunhão com o Senhor, vivendo a sua palavra. E se vivemos a sua palavra, temos a vida em nós, acolhemos a graça da cruz que nos salvou da morte eterna, morte que o pecado produz, o afastamento de Deus. A relação que Jesus tem com o Pai é um exemplo, um modelo para a nossa relação com Ele, que é o nosso Redentor. Ele conhece o Pai e guarda a sua palavra. Aqueles que lhe fizeram oposição e até quiseram apedrejá-lo, claro, não conheciam o Pai, não guardavam os seus mandamentos. Quem não guarda a sua palavra, ao invés de ter a vida, produz a morte. Não é à toa que queriam apedrejar Jesus. Vamos guardar a mensagem. Guardar a palavra de Jesus significa conhecê-lo, amá-lo, segui-lo, tornar-se seu discípulo. Reconhecê-lo como enviado do Pai, o Messias. Amá-lo porque veio do Pai para o nosso bem, a nossa libertação da escravidão do pecado. Segui-lo praticando a sua palavra como expressão da vontade de Deus. Ser seus discípulos. Como ele disse, se permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. A morte é o fim do pecador, o seu afastamento de Deus, a sua perdição. Guardando a palavra de Jesus que nos liberta, nos redime, encontramos a vida plena, a vida eterna. Assim vencemos a morte. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte.
João 8, versículo 51. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, disseste àquela gente que já existias antes de Abraão. Abraão foi o fundador do povo de Deus. Ele está na origem do povo eleito. Mas tu és o Senhor de Abraão. Por meio de ti, o Pai estabeleceu a nova e eterna aliança com seus filhos. Esta aliança no teu sangue coroa a aliança com Abraão e sua descendência, e a aliança com o povo eleito através de Moisés. Como tu guardas a palavra do Pai e a cumpres fielmente, queremos conhecer e guardar a tua palavra. Guardando a tua palavra, encontramos a vida, vencemos a morte. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça, porque vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. A expressão guardar a palavra se repete 3 vezes no texto de hoje. No seu caderno espiritual, o seu caderno de anotações, tente explicar o que seria guardar a palavra. Todos os dias você recebe a meditação, graças a Deus. Nós aqui enviamos diariamente 2 arquivos, o áudio e o texto da meditação. Ouvindo, você aproveita bem a reflexão, mas lendo o Evangelho e a reflexão, você pode aproveitar ainda mais. Ao ler, a gente se dá conta de muitos pormenores que passam despercebidos na escuta e fixa melhor a mensagem. Então eu lhe deixo esse conselho. Consiga um tempinho a mais e faça também a leitura do texto da meditação todos os dias. Para ler a mensagem, você precisa clicar no link que é enviado. Nesta quinta-feira, a gente se encontra na Santa Missa das 11 horas, no rádio e nas redes sociais. Ponha a sua intenção de oração para a missa no formulário que está no final do texto da meditação. Clique no link. Olá, Padre João Carlos. Quem está falando aqui é Adriano Gomes da Silva, moro em Guarabira, na Paraíba, né? E graças a Deus, a Santa Meditação da Santa Palavra de Deus que o Senhor manda, né? A equipe manda para nós, né? No nosso WhatsApp. A gente justamente coloca em vários grupos e também em vários WhatsApp particulares de várias pessoas, assim anunciando o reino de Deus, anunciando a palavra de Deus, né? E o Senhor continue assim, justamente fazendo com que muitas pessoas, né, no Brasil e no mundo possam ouvir a palavra de Deus e possam compreender a palavra de Deus através, né, da sua explicação. Muito obrigado por sua mensagem, Adriano. E você disse bem, ouvir e compreender. É aquela parábola de Jesus. Se não compreende, é como os passarinhos que comem a semente e não fica nada, não produz fruto. Muito obrigado.